Olá, tudo bem? Você viu a novela ontem? Eu sou o Esdras, este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia no YouTube. E se você está chegando agora, caiu de paraquedas aqui nesse cantinho, seja muito bem-vindo. Se você também é um apaixonado por teledramaturgia, aqui é o seu lugar. Já aproveita, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder mais nada a partir de agora. Hoje a gente vai bater um papo descontraído, sem roteiro. Eu quero contar pra vocês quais são as minhas três personagens, quer dizer, uma, né, das minhas três personagens favoritas da ficção, das telenovelas, aquelas com quem eu me identifico muito em questão de personalidade. E por que que Maria de Fátima de Vale Tudo, Helena de Felicidade e Íris de Laços de Família têm coisas em comum? Daqui a pouquinho, depois da vinheta, a gente conversa mais sobre esse assunto, destrincha esse tema, não sai daí. Gente, a ideia desse vídeo surgiu assistindo a Vale Tudo no Globoplay. Uma novela que eu tô assistindo de verdade pela primeira vez, porque eu nunca consegui vê-la completamente. E eu tô amando, me deliciando com cada detalhe, ficando íntimo desses personagens icônicos e clássicos que tanta gente já conhece e que são elogiados há tanto tempo, né? E reverenciados há tanto tempo. Então, assistindo Vale Tudo, eu me peguei condescendente com as atitudes da Maria de Fátima, entendendo os porquês dela, as motivações dela. Mas calma, não fiquem assustados, porque eu vou me explicar já já por que a vilania da Maria de Fátima, para mim, muitas vezes parece justificável. E pior ainda, gente, ou melhor, não sei, por que eu me identifico com ela em alguns pontos. Claro, são pontos muito específicos, mas eu me identifico sim com a Maria de Fátima. Aí, pensando na Maria de Fátima, pensando em como eu conseguia entender as motivações dela, o mau caratismo dela, né, ou a falta de caráter em muitas das atitudes que ela tem, quase todas, eu comecei a pensar em outras personagens que também eu me identifiquei muito e acabei me apaixonando. Claro, quando você se identifica muito com algum personagem da ficção, aqueles personagens acabam virando assim os seus queridinhos, né? Um referencial em teledramaturgia para você. E aí eu chego à conclusão de que essas três personagens que eu selecionei aqui, elas não têm nada de mocinhas, defensoras da moral e dos bons costumes, estão muito longe de um comportamento, né, ilibado. E elas são o quê? Demasiadamente humanas, e daí vem a minha identificação. Talvez não com a personagem em sua totalidade, não com todas as atitudes dela, mas na questão de personalidade. Eu tenho muita identificação com essas três personagens que eu selecionei pra gente bater um papinho aqui hoje, que são a Maria de Fátima, de Vale Tudo, a Helena de Felicidade, de Manuel Carlos, e a Íris de Laços de Família, outra trama do Manuel Carlos. Então vamos começar fazendo uma análise de comportamento da Maria de Fátima, né, brilhantemente aí vivida pela Glória Pires, que já tá no hall das melhores personagens da carreira da atriz, quiçá da teledramaturgia. Assim, a Maria de Fátima ela é totalmente inescrupulosa, ambiciosa, gananciosa, vive por dinheiro, mas ali naquela história do Gilberto Braga, da Leonor Basteres e do Agnaldo Silva, não há quem não fale muito em dinheiro, não pense muito em dinheiro o tempo todo, quem não seja tão ambicioso ou mais do que a Maria de Fátima, só que cada um tem os seus métodos, né, para subir na vida. E claro, como toda boa novela tem que ter um grande vilão, o extremo, né, desse desejo de subir na vida, de ter muito dinheiro, acaba ficando a cargo de um vilão para mostrar o lado mais feio dessa ambição desmedida. Mas aí vamos pensar na Fátima lá no início da trama, né? Qual era o maior desejo dela? Como eu só tô conhecendo a personagem a fundo agora, eu consegui fazer algumas análises, né? Como eu já falei. Então, o maior desejo da Maria de Fátima é subir na vida, é enriquecer. Ela não suporta a vidinha humilde e simples que ela tem ao lado da mãe em Foz do Iguaçu.
Então ela tenta convencer a mãe a ir embora com ela pro Rio de Janeiro ou para São Paulo, né? No início ela fala, a gente pode ir para São Paulo, depois a gente vai pro Rio, para uma grande cidade, para as duas vencerem juntas, ou também porque ela vê naquele momento que ela só consegue sair daquele lugar se ela tivesse um apoio, a ajuda da mãe. Mas a Raquel, ela é veementemente contra no início, né? Ela coloca os argumentos dela para não sair de Foz do Iguaçu. Ela tá feliz, ela tá acomodada naquela vidinha ali que ela tem. Só que a filha não, a filha é jovem, ela quer crescer, alçar outros voos. É claro que mais pra frente a gente vai descobrindo que a Fátima não é só uma pessoa que quer crescer, que tem uma certa ambição, não. Ela tem uma ambição desmedida, né? Ela quer ser rica, ela não quer trabalhar, ela não quer ralar de verdade, mas na cabeça dela, a batalha é para fazer um casamento rico, para aplicar um grande golpe em alguém e conseguir dinheiro fácil. Então ela vai batalhar a maneira torta dela, né, para conseguir aplicar esse grande golpe e conseguir todo o dinheiro que ela acha que precisa e merece, sem precisar ser tão otária, né? Como ela disse, referindo a quem luta honestamente pela sobrevivência ou para crescer na vida. Mas o ponto aqui era que quando a Maria de Fátima conversava com a mãe e dizia que ela queria batalhar no Rio de Janeiro junto com a mãe, eu acreditava que ela estava sendo sincera. Claro que mais tarde ela foi ficando cada vez com menos caráter, né? Se é que uma pessoa pode começar a ter um certo caráter e ir diminuindo seus valores ao longo do tempo, não sei. Mas eu acredito que conforme ela vai vendo como as pessoas tentam subir na vida e se darem bem, ela vai querendo se igualar ali e vai piorando. Talvez, né, fazendo aqui agora uma análise totalmente utópica, né, já que a gente tá falando de uma novela e a novela já tem os seus meandros todos traçados desde o início para ela acontecer daquele determinado jeito. Mas assim, se fosse na vida real, né, será que se a Raquel tivesse topado quando a Maria de Fátima pediu para sair de Foz do Iguaçu, para ir para o Rio de Janeiro, será que com a ajuda da mãe desde o início, ela não teria tentado conseguir honestamente crescer na vida, né? Ela achou uma solução super radical, super desonesta, super ingrata, que foi vender a casa que estava no nome dela, a casa que abrigava não só ela, mas também a mãe, fugir com todo o dinheiro que era dela por direito, mas na verdade, moralmente, a mãe também tinha direito àquele dinheiro, né, parte na casa. Então ela foge e não fala nada, gente. Isso é um soco na boca do estômago para qualquer mãe. Foi terrível. Ela mostrou uma insensibilidade, uma crueldade desmedidas ali. Mas foi a forma que ela achou, porque a mãe era tão cabeça dura, quer dizer, muito honesta, muito correta, mas na mente da Maria de Fátima, era uma teimosia que não se justificava, né? Porque ela não estava acreditando, ela tinha outra cabeça, já era mais jovem, não acreditava em honestidade no Brasil. Enfim, tem uma cena que me marca muito nesse início de Vale Tudo, acho que já no primeiro capítulo mesmo, onde as duas estão conversando na sala e tal. Eu acho que a Maria de Fátima senta no chão, se recosta na mãe, e aí a mãe dela fala: Maria de Fátima, você acha que o Rio de Janeiro é o que você vê nas novelas, nas capas da revista? E foi aí que eu me identifiquei muito. Porque eu, Esdras Bailone, eu sempre tive sonhos muito grandes, né? E eu sempre precisei estar situado em grandes centros, né? Em centros urbanos, movimentados, onde a vida acontecia, onde as oportunidades eram muito maiores. Então eu sempre quis lidar, trabalhar, estar envolvido com criação, com arte. E no interior, eu vivi no interior durante muito tempo da minha vida. Os meus pais sempre foram muito, muito ligados ao interior, nessa coisinha mais tranquila, pouco movimento. E conforme eu fui crescendo, né, fui crescendo em frente à televisão, vendo aqueles lugares maravilhosos nas novelas, Rio de Janeiro, São Paulo, Europa, Estados Unidos. E assim, foi me encantando com aquilo. E aí, conforme eu fui crescendo, eu saí das pequenas cidades que eu morava, fui morando em grandes cidades, em grandes capitais, mas estava sempre junto com os meus pais, dependendo dos meus pais. Os meus pais muito ciganos, sempre muito nômades, mudando de cidade em cidade por questões pessoais deles. E eu sempre acabava voltando, né, para as cidades pequenas, até que chegou um momento na minha vida que eu tinha que tomar minhas próprias decisões, né? Que eu tinha que sair da casa dos meus pais, mas eu ainda não tinha como me virar. E eu precisava muito do apoio dos meus pais.
Então seria ideal se os meus pais estivessem vivendo num centro urbano, num grande centro urbano, numa grande cidade, que aí os meus sonhos de infância seriam mais fáceis de se realizar. Então depois, tarde, já depois de 20 anos, eu fui sair de casa e realmente, de fato, batalhar por esses sonhos que eu sempre tive. E tudo muito difícil, mas meu desejo sempre foi tão grande por não permanecer definhando numa cidadezinha de 30, 40 mil habitantes, que eu sempre fui com a cara e a coragem, viver sozinho, me mudar para os grandes centros, mas essa coisa de não ter o apoio dos pais, de contar com o apoio dos meus pais sempre, não sei se me prejudicou, mas retardou, né? Algumas coisas que poderiam ter acontecido mais cedo na minha vida. Então, essa ambição de sair de um lugar pequeno, de conhecer gente, de fazer contato e se envolver com pessoas, realizar os sonhos que as grandes cidades podem proporcionar com mais facilidade, né? Pelo menos, se você não realiza, você tá batalhando por aquilo, né? Então você tem um motorzinho ali atrás de você, você tá batalhando, tá vendo gente, tá vendo acontecer para aquela pessoa, então você também pode acontecer. E se você tá numa cidadezinha de interior, pequenininha, as coisas não acontecem. Então essa ambição da Maria de Fátima, esse não entendimento, né, das gerações, assim, de uma cabeça mais velha pensar de um jeito, uma cabeça mais jovem de outro, e você não conseguir fazer os seus pais entenderem da sua necessidade. Isso na personagem Maria de Fátima eu entendo perfeitamente. E aí a forma que ela vai utilizando para conseguir as coisas, enganando, fingindo, isso, claro, eu já acho repugnante, eu acho super condenável. Mas ainda assim eu não tenho uma ambição tão desmedida, assim, porque às vezes eu tenho uma ambição muito grande. E o fato de você dar sempre errado, você nunca conseguir as coisas como você gostaria, isso vai enchendo tua cabeça de ideias de o que eu seria capaz de fazer para chegar onde eu quero. Óbvio que eu não seria capaz de fazer nem 95% das coisas terríveis que a Maria de Fátima fez, mas eu consigo entender ela completamente e eu me identifico com esse desejo dela lá do início da trama, de sair da cidade, de conversar com a mãe, de tentar convencer, e a mãe dizer aquela frase pra ela, sabe? Que é uma coisa que eu já ouvi muito. Meu filho, você acha que cidade grande é fácil? Você acha que tudo é glamouroso, mas não é. E realmente não é, de fato não é. Você batalha pra caramba num grande centro, seja em São Paulo, no Rio. Eu vou falar muito de São Paulo e Rio aqui, porque é a referência que a gente tem no Brasil, né? Mas pode ser qualquer outro grande centro. Não é fácil, mas é tão gratificante você poder batalhar com as suas próprias pernas, sabe? E se você tiver o apoio de um pai, de uma mãe ou de alguém que seja responsável por você, isso não tem preço, é glorioso, é maravilhoso. E foi esse apoio que no início lá a Fátima não teve. Depois a Raquel falou, claro, Maria de Fátima, se eu soubesse que você ia ser honesta, que você ia fazer tudo certinho, eu teria sempre te ajudado, eu teria largado tudo no Rio de Janeiro. Mas as decisões da Raquel sempre eram depois de que a Fátima fazia uma coisa muito grave, assim, muito desonesta, né? Antes ela sempre batia o pé e falava, não vou, não quero. E aí deu no que deu. Não tô culpando a Raquel, não é isso. Mas às vezes os pais erram tentando acertar, assim. Isso acontece muito. E é por isso que eu acho tão fascinante Vale Tudo, principalmente essas duas personagens, em especial a Maria de Fátima, que é, né, uma personagem tema aqui desse vídeo. E é isso, gente. Eu me identifico com essa coisa da Maria de Fátima, dessa ambição de querer sair da cidade, de conversar com a mãe dela, de receber um não e decidir fazer tudo sozinha. Não é fácil, a gente sofre pra caramba, mas cada pequena realizaçãozinha é inacreditavelmente delicioso. Então é isso, gente. Com relação a Maria de Fátima, eu não tô passando pano pra nenhuma maldade dela. Só tentar entender mesmo essa humanidade, porque é humano. E às vezes eu sofro junto com a Fátima. Eu lembro que eu chorei em uma cena que a Fátima, ela não é selecionada pra ser a modelo da Tomorrow, de uma matéria que eles vão fazer na Tomorrow, uma coisa assim. E ela ainda tá tentando agir com honestidade até aquele momento, né? E ela sai correndo e começa a chorar escondido. E a Solange vai atrás dela. Ela que as duas ficam amigas, que a Solange convida ela pra morar com ela. Mas foi um choro tão sentido da personagem. E ali eu me vi, na Maria de Fátima.
E agora falando então da Helena de Felicidade. Agora a gente vai sair, né, para um estilo completamente diferente de narrativa. A gente sai de Felicidade, ou melhor, a gente sai de Vale Tudo e vai para Felicidade, do Manuel Carlos, que é uma poesia, que é um primor de novela, uma novela das 6, exibida em 1991. Uma das minhas tramas preferidas do Manuel Carlos, tá no meu top 3 dele. E uma das novelas preferidas de todas também, que eu gosto. A Maite Proença tá incrível nessa trama, tem muitos destaques, a história é linda, enfim. Agora, falando na Helena, né? Essa Helena da Maite Proença é a minha Helena preferida de todas. Se Felicidade não é o meu top 1, a Helena é o meu top 1 de Helenas do Manuel Carlos. Assim, primeiro, porque eu acho que a Maite Proença, ela tá deslumbrante. Eu acho que é um dos momentos de maior beleza dela na carreira. Gosto demais da Maite Proença nessa trama e amo essa Helena. Eu acho que ela é talvez a mais imperfeita das Helenas do Manuel Carlos. E o que impressiona, porque é uma novela, porque é uma Helena do horário das 6, né? Uma novela das 6. E o que essa Helena fez, né? Que me faz ter tamanha identificação, achar ela uma das melhores, a minha preferida. Bem, resumindo rapidamente a história da Helena, que muita gente conhece, óbvio. A Helena, ela nasceu no Rio de Janeiro, se mudou com a família para o interior de Minas Gerais, para uma cidadezinha, quase um vilarejo chamado Vila Feliz. Ali ela cresceu, se tornou uma mulher belíssima, super cobiçada e vítima da língua do povo, né? Vítima da fofoca alheia, por ser muito bonita, os homens sempre desejarem muito ela, ela acaba se tornando alvo das mulheres mal amadas, fofoqueiras da cidade e dos homens mau caráteres que dão em cima, sem ter mínimo escrúpulo em ser casado ou não, enfim. A Helena cresce com esse desejo de sair daquela cidadezinha, né? Daquele lugar medíocre, provinciano. Mas ela não é, a gente não tá falando de uma vilã, a gente tá falando de uma heroína. Né? Mas a Helena de Felicidade, ela não é uma mocinha típica. Ela é uma mocinha, não deixa de ser, mas ela é uma mocinha super defeituosa, assim, com muitos defeitos, né? Ela sonha em encontrar um grande amor, mas mais do que se apaixonar, encontrar o tal príncipe encantado, o maior desejo dela é voltar a viver na sua terra natal, que é o Rio de Janeiro. Ela é carioca, da Gema, e ela tem flashes da infância dela, de quando ela morava lá, que ela adorava. E ela tem essa ideia de que o Rio de Janeiro é um lugar super evoluído, moderno, interessante, e ela não deixa de ter razão. Aí eu volto a bater naquela tecla, porque eu tenho essa mesma ideia, sempre tive, né? De que os grandes centros urbanos são muito mais interessantes, ao meu ver. Entendo quem é apaixonado por lugarejos mais tranquilinhos, pequenininhos, mas eu amo cidades maiores, grandes capitais. Eu sou super cosmopolita e todas as oportunidades, né? As possibilidades que uma cidade grande oferece pra gente. Então eu já me identificava com a Helena daí, desse sonho dela. Se bem que na época, né, em 1991, eu ia fazer 10 anos, não, eu já tinha 10 anos de idade quando eu tive a Felicidade. Eu ainda não tinha muito essa noção, né? Vivia numa cidade pequena, tinha minha vidinha de criança, ia pra escola, casa, família, enfim. Mas, assim, eu gostava da novela como criança. Eu achava uma novela infantil, super fofinha, porque tinha os personagens Bia e Alvinho. Aí, quando eu cresci, que eu assisti pela segunda vez no Viva, quando eu ia pro Viva em 2013, e aí eu já tava morando em São Paulo, com a minha vida super efervescente, eu me identifico de uma forma tão brutal com a Helena da Maite Proença, que eu fico assim chocado. E eu falo, gente, essa é a Helena da minha vida, é a minha Helena preferida. Porque todo aquele sentimento dela, de querer sair daquela cidadezinha e tal. Aí eu lembro do que eu vivi quando eu era criança, de como eu era vítima de bullying, de como as pessoas falavam pelas costas, das fofoquinhas da cidade. Mas o que a Helena faz para conseguir esse tão desejado sonho dela, né? Ela
é super interesseira, digamos até que falsa, né? Porque ela se apaixona logo no primeiro capítulo pelo Álvaro Peixoto, vivido pelo Tony Ramos, que vai ser o grande amor da vida dela a novela inteira. Porém, tem um outro carinha apaixonadíssimo por ela, que é o Zé Diogo, feito pelo Marcos Winter. E ela se aproveita desse sentimento dele, né, pra obter vantagens pra ela mesma, né, pra agir de forma egoisticamente com relação a ela. E aí, ela conhece o Mário, que também é um cara que vem de fora, é um engenheiro que vem do Rio de Janeiro, trabalhar ali em Vila Feliz por um tempo determinado, mais ou menos uns 6 meses, um ano. E ele se interessa muito pela Helena, a Helena percebe isso. E por que a Helena fica interessada por ele? Porque ele mora no Rio. Então, ela se envolvendo com ele, a possibilidade dela mudar pro Rio de Janeiro fica muito mais próxima, né? Por que ela nunca deu uma chance pro Zé Diogo? Porque ele é filho da terra, nasceu, se criou, viveu a vida inteira ali em Vila Feliz, então pra ela não é interessante viver, namorar com um homem provinciano como ele. Mas se ela tivesse a chance de mudar com ele pra outro lugar, né, se ele pudesse proporcionar isso a ela, com certeza ela teria alguma coisa com ele. Então, mesmo apaixonada pelo Álvaro, a Helena, percebendo o interesse do Mário, ela acaba namorando, noivando e se casando com o Mário, com a promessa de que dentro de um ano, quando ele terminar o trabalho que ele tem pra fazer ali, a obra que ele precisa entregar em Vila Feliz, eles partem em definitivo para o Rio de Janeiro. E aí ela estrutura, né, toda a vida dela em cima dessa possibilidade, né? Em cima disso, que é essa mudança para o Rio de Janeiro. E aí, para agilizar o processo, ela acaba inventando uma gravidez, porque ela acha que se ela engravidar, eles conseguem se mudar antes do prazo previsto para o Rio de Janeiro, né? Ela consegue convencer o marido. Todo mundo, a cidade pequena, começa a cobrar que ela tem que engravidar, que casou, precisa dar um filho pro marido. O marido tem muito essa vontade de ser pai também. E aí ela não aguenta a pressão, na verdade ela não quer ter filho, ela quer se mudar dali, ser livre, ser feliz, viver a vida dela, ela ainda é jovem, belíssima. Mas ela fala, bom, deixa eu inventar uma gravidez, falar pra esse homem que eu tô grávida e que eu quero ter esse filho no Rio de Janeiro. Quero que a minha criança nasça carioquinha. E aí todo mundo comemora, fica feliz e tal. E o Mário começa a agilizar pra eles irem mais cedo, voltarem mais cedo, né, a morar no Rio de Janeiro, irem morar no Rio de Janeiro mais cedo e tal. Só que uma bomba se instala ali para a Helena, né? Porque ele tem o contrato de trabalho estendido ali em Vila Feliz. Então ele precisa ficar mais um ano para terminar aquela obra. E ele sabe que a Helena vai chiar, vai detestar essa ideia. E ele chega e fala pra Helena, né, que tá super empolgada, arrumando tudo, empacotando tudo pra se mudar pro Rio, que não vai ter mais essa mudança. E aí é quando a Helena mostra a cara dela, mostra a verdade sobre tudo que ela armou, e ela fica possessa porque ela quer mudar pro Rio, ela não vai ficar mais tempo ali, ela não aguenta mais aquele lugar, aquelas pessoas. E ele fala, calma, você não pode. Gente, essa cena é incrível. Ele fala, você não pode se alterar, você tá grávida. Ela já tá com um barrigão falso enorme. E ela revela que era tudo mentira, que ela não tinha gravidez nenhuma. Ela arranca a barriga falsa e diz que tudo aquilo foi pra agilizar, pra ver se eles iam embora mais cedo pro Rio de Janeiro. E claro, o Mário fica chocado, a cidade inteira descobre, quer linchar ela. E ela acaba indo embora de Vila Feliz, fugida para não ser linchada. Gente, esse plot é maravilhoso. Mas olha a cabeça da pessoa quando a gente tem um desejo, um sonho. E quando bate o desespero, né? Quando a gente acredita que de repente aquilo nunca vai acontecer. Do que a gente não é capaz de fazer? Um sonho, gente, pode ser maravilhoso, mas pode ser muito perigoso também. A gente tem que ter muita cautela. Mas tá aí porque que eu me identifico com a Helena. E depois tem cenas dela, sequências dela ao longo da novela, raciocinando, analisando, refletindo, sabe, sobre a vida dela, sobre tudo que ela fez, sobre o desejo de morar no Rio de Janeiro. Que é tão eu, é tão eu. É por isso que eu sou tão apaixonada por essa Helena. Eu amo Felicidade do fundo do meu coração. Agora, partindo para nossa terceira e última personagem de análise aqui desse vídeo de hoje, desse bate-papo gostosinho. Tô amando conversar sobre isso com vocês. Espero que vocês também estejam curtindo. Eu quero falar de outra personagem do Manuel Carlos, gente, que é a Iris de Laços de Família. Olha aí, Laços de Família tá bombando, voltou pro Vale a Pena Ver de novo esses dias.
E o pessoal tá, assim, alucinado, tá amando, eu também tô amando. O primeiro capítulo eu vi, eu já fiquei super nostálgico, super emotivo, com uma saudade danada de ver um texto novo do Maneco. Infelizmente, eu acho que a gente não tem nem previsão se um dia isso volta a acontecer, eu creio que não. Mas aí me consolei com a Alicia Manzo, que tem um texto assim que combina às vezes com o estilo do Maneco, que tá chegando aí, isso já me deu um consolo imenso. Mas assim, Laços de Família é uma novela maravilhosa, tá no meu top 3 também de novelas do Maneco que eu amo. E tem essa personagem da Débora Seco, que é a Iris, que eu sou alucinado por ela. Primeiro, porque eu tenho um ranço assim que não tem nome da Camila. Eu acho ela uma das personagens mais cretinas da teledramaturgia. E a Iris é o total contraponto dela. Eu acho que a Iris é o que eu seria, né? Se tivesse uma Camila na minha vida. E aí, gente? A Iris, ela era petulante, atrevida, abusada, intrometida, enxerida. Ela era, assim, insuportável. Tinha tudo pra ser uma vilãzinha de marca maior. Mas eu nunca enxerguei a Iris como uma vilã. Muita gente, né, denominava ela assim. Mas eu nunca enxerguei ela como uma vilã. Claro, tinha momentos que ela era completamente desnecessária, inconveniente, mas dizia tudo o que os outros não queriam ouvir na cara, sabe? Ela não tinha problema de falar. E ela falava mesmo, porque ela não estava preocupada em agradar. Sabe? Se ela agradasse, ótimo. Ela ia ficar muito feliz e ela seria uma amiga leal e transparente. Porque eu acho que a maior característica da Iris era ser leal e transparente. E é aí que eu me identifico com a Iris. Primeiro, na personalidade forte. Primeiro, em falar as coisas. Eu falo muito tudo que eu penso. Claro que não da forma como a Iris fazia. Ela cometia sincericídio. Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de sensibilidade, cuidado. Mas eu falo o que eu penso. E eu sou uma pessoa, se é uma pessoa leal e transparente, essa pessoa sou eu. Não tem jeito. Se eu não gosto de alguma coisa, eu demonstro, mesmo que eu tente disfarçar, uma afeição, um suspiro, alguma coisa vai deixar aquilo claro, um olhar. E a minha lealdade com as pessoas, assim, que a Camila fez com a própria mãe é inenarrável, né? E precisava de alguém, todo mundo ficava cheio de dedos. Ai, nossa, que horror, né? Que feio, que chato. Mas ninguém falava mesmo as verdades que tinha que ser dita. E a Iris era minha porta-voz, a Iris é meu espírito animal. E assim, eu sou muito, muito, muito apaixonado por essa personagem. Claro que tem a parte chata, daquela paixão dela ir até o fim com aquilo. Eu acho que ela terminou de uma forma que ela não deveria, ela não tinha que ter ficado com o Pedro, não. Porque acho que aquilo ali, a história quis mostrar que quando você batalha por uma coisa, você consegue. Mas quando se trata de seres humanos, de sentimento, não é assim. Não adianta vencer pelo cansaço, que não funciona. Mas enfim, essa coisa da Iris ser super amiga da Cíntia, gostar de cara da Cíntia, e de repente achar que a Cíntia foi uma traidora porque tinha um caso com o Pedro, mesmo que na cabeça dela isso era um absurdo. Mesmo que na cabeça dela isso era um absurdo porque ela amava o Pedro. E realmente, se ela amava o Pedro, mas o Pedro não tava nem aí pra ela e saía transando com outras, ela não podia fazer nada, né? A outra pessoa não tinha que ser fiel a Iris, né? Mas eu entendo, porque eu sou meio louco, assim, às vezes também, de criar na minha cabecinha, sabe? Amores platônicos e achar que aquela pessoa tem que ser fiel a mim, mas tudo bem, ela não gosta de mim, mas se eu tenho um amigo que se interessa por aquela pessoa também, e aí se aquele meu amigo sabe que eu tô interessado e vai se envolver com ela, ele tá me traindo, eu tenho essas loucurinhas assim. Só que a Iris extrapolava, ela ia lá, ela dava na cara, ela xingava de tudo. Então, essa coisa, né, dela ser amiga da Cíntia e depois ela começar a odiar a Cíntia por causa do Pedro, é muito errático, né? É muito humano, assim, contraditório e lindo de ver. Então, assim, eu acho que, às vezes, a interpretação da Débora ficava chata, cansativa, mas no conjunto da obra, eu acho a personagem incrível, eu super me identifico mesmo com a transparência dela, sabe? Com a lealdade, com a falar na cara, mas não falar na cara do jeito que ela falava as coisas. Eu acho que tinha deboche demais, sarcasmo e ironia demais. Eu amo sarcasmo, ironia, deboche, mas eu acho que também tudo tem um limite. E sim, a Iris extrapolava, tinha momentos que ela era assim, dava vontade de esganar. Mas do conjunto da obra, eu acho a Iris espetacular. Então assim, Maria de Fátima, Helena de Felicidade e Iris de Laços de Família é uma tríade de personagens
que eu me identifico em algum ponto e que eu acho super bem desenvolvidas, bem escritas, interpretadas maravilhosamente. E era sobre isso, gente, que eu queria conversar com vocês hoje. Falar dessas personagens que, em algum ponto, elas têm a ver, na verdade, comigo, né? Elas têm em comum comigo. Talvez não entre elas, mas comigo. Elas têm muita coisa em comum. E vocês, tem alguma personagem da ficção, novela, minissérie, filme, seriado, que vocês se identificam? Que vocês já pararam e falaram, gente, eu sou essa pessoa. E por qual motivo vocês se identificam com essa personagem? Me conta nos comentários, eu tô curiosíssimo pra saber. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se ainda não for inscrito, se inscreve no canal. No botãozinho vermelho aí embaixo, ou na bolota que tá aparecendo aqui do lado, ou aqui do lado. Nunca sei, nunca sei. E também me manda uma pergunta, ou por direct lá no Instagram, na página do canal, que é Você Viu a Novela Ontem, sem ponto de interrogação. Eu vou abrir caixa de perguntas para vocês fazerem perguntas também. E se você não tem Instagram ou não tá afim de ir até lá, pode deixar a pergunta aqui mesmo nos comentários, tá ok? Tudo isso é pra gente fazer o vídeo de 1 ano do canal, que vai ser no dia 24 de setembro. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo. Um beijo, tchau!